a localização da tribo de Ruben. O livro de Gênesis 49, 1:33 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos últimos dias. De acordo com Hebreus capítulo 1, verso 2, os últimos dias ocorrem desde o tempo em que Arruxo esteve na terra até os dias de hoje. Jacó é o pai da nação israelita. Seu nome foi mudado para Israel quando ele lutou com um anjo. Jacó disse a seus filhos para se aproximarem dele. E naquela época, quando o pai morria, ele passava a bênção e contava aos filhos o futuro que o esperava. Então Jacó disse a seus filhos para se aproximarem ao redor de sua cama antes de morrer, para que ele os mostrasse o que iria acontecer nos últimos dias. Atualmente nós estamos nos últimos dias. Então ele não estava falando especificamente de seus filhos, mas sim da semente dele, dos seus descendentes. Qual seria a condição de seus filhos nos próximos dias, nos dias posteriores, do futuro, ou seja, nos dias de hoje? É assim que podemos identificar quem são as ovelhas perdidas, de acordo com a genealogia sanguínea. O livro de Gênesis 49, verso 2 diz: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Israel é o pai. E quem são seus filhos? O livro de Gênesis 49, 3 diz: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ruben era o primogênito e seu nome significa: veja, é um filho. Primogênito é o herdeiro do pai. Como primogênito, Ruben tinha direito de receber o dobro da parcela dos bens deixado por seu pai. O patriarca Jacó, como cabeça de família, havia atuado como sacerdote diarco para toda a família e oferecido sacrifícios no altar familiar, bem como tinha liderado em orar e dar instruções religiosas como pai. Agira também como governador de toda a família e de todos os seus servos, gado e propriedades. Seriam essas responsabilidades repassadas a Rubens. Mas o que foi que Jacó disse a ele? Que ele é o mais excelente em altivez e poder. Jacó está falando de uma característica de Ruben, que é a dignidade, a nobreza de caráter. Quando examinamos os índios Seminole, percebemos que eles tinham esta qualidade de nobreza em sua conduta e vestiário. Eles usavam cocá e capota de guerra diferente dos seus irmãos. Suas roupas tinham excelente design. Ruben foi nobre também em honra. Quando o chamado homem branco tinha reunido 5 nações indígenas civilizadas para participar da escravização dos chamados negros, os seminoles da tribo de Rubens aqui na América foram os únicos a resistir a estas demandas, e em vez de escravizar seus irmãos, eles fizeram-lhes líderes e deram suas filhas em casamento. Muitos escravos fugitivos encontraram segurança entre os seminoles da Flórida. Os seminoles também participaram de revoltas de escravos que lutaram ao lado de seus irmãos. Então, Ruben foi a excelência da altivez da dignidade. Em 1817, o 5º presidente americano James Monroe
mandou Andrew Jackson lutar contra os índios Seminole, a tribo de Rubens, e tomar a Flórida, colônia espanhola. Assim, os escravos negros fugitivos não poderiam encontrar refúgio. No livro de Gênesis 49, verso 3 diz: também diz Rubens, seria o mais excelente em poder. Isto significa que Rubem era uma tribo poderosa. Ponce de León foi um exemplo deste poder. Ponce de León foi morto por um dardo envenenado em uma batalha contra os Calusas, que também era conhecida como esses Seminoles. O chamado homem branco não podia dobrar Rubens, devido à sua honra e orgulho, que levaram à guerra brutal. Muitas guerras foram travadas e muitas vidas perdidas, mas por causa de sua dignidade, os Seminoles nunca assinaram voluntariamente um tratado de paz com o chamado homem branco. Eles foram aliciados para o tratado de paz que foram quebrados. No registro do chamado homem branco está escrito que os Seminoles foram o pior inimigo encontrado entre todos os nativos por causa de seu poder e de sua crença escrita em honra. Isto mostra a excelência do poder de Rubens. O livro de Gênesis 49, verso 4 diz: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste a minha cama. Rubem foi impetuoso como a água, porque sempre estava se movendo durante os anos da invasão dos espanhóis. Os Seminoles eram conhecidos como uma tribo nômade, por viajar pelas cidades costeiras indígenas, Florida Keys, Bahamas e as ilhas de Cuba e Porto Rico. Foi por isso que os europeus os chamaram de Seminoles, significando fugitivos. Eles eram originalmente das montanhas de Quito, na América do Sul, mas por causa desta impetuosidade ou instabilidade, eles acabaram na Flórida. Rubem teve relações sexuais com Bila, e você vai encontrar isso na própria Bíblia. Quem era Bila? Bila era concubina de Jacó, por isso perdeu a promessa de primogênito. No livro de Gênesis 35, 22 diz: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubens e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Bila era concubina de Jacó e teve 2 filhos com ele, Dan e Naphtali. Rubem se deitou com ela, profanando o leito do seu pai, e por causa do seu pecado ele não se sobressaiu entre as outras tribos e perdeu o direito de primogenitura para Efraim e Manassés, os filhos de José. O livro de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 ao 2 diz: quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Mas Rubem tinha excelência e dignidade. Deuteronômio capítulo 33, verso 6 diz: viva Rubem e não morra, e não seja pouco os seus homens. A altivez, dignidade e honra de Rubem os levaram a muitas guerras contra o chamado homem branco e ao massacre dos membros de sua tribo. O principal inimigo dos Seminoles foi Andrew Jackson. Ele ignorou a decisão que os índios deveriam permanecer em sua terra até a ordem judicial. Essa ordem judicial era a suprema dos Estados Unidos e iniciou a campanha de remoção indígena, que era aplicada à base de tiros, e por isso que Deuteronômio 33:6 diz: viva Rubem e não morra, e não sejam poucos seus homens. Porque apesar de serem abatidos, os índios Seminoles não eram poucos e eles não foram totalmente destruídos. O livro de Ronald Sander, chamado Lost Tribes and Promised Lands, Tribos Perdidas e Terra Prometida,
diz que quando os espanhóis e os judeus vieram às Américas, os indígenas já estavam aqui e os nativos da Flórida, Estados Unidos, se identificaram como a tribo de Ruben. Isso foi antes deles perderem sua identidade. Os rubenitas ainda identificaram outra tribo, a tribo de José, que são Efraim e Manassés. Ronald Sander, o autor do livro Lost Tribes and the Promised Land, foi quem iniciou os estudos para tratar de desacreditar a verdade de que os indígenas das Américas pertencem à nação de Israel. E Sander tentou provar que os indígenas não eram israelitas, e por meio de suas investigações, visitando acampamentos, cemitérios e estudando a história, acabou se deparando justamente com o contrário. Esse livro, baseado em documentos históricos que todos poderão baixar na internet, conta o que aconteceu a um pesquisador espanhol chamado Montesinos, quando ele visitou os índios seminoles nas montanhas de Quito, antes de sua migração para a Flórida. A passagem contém o que foi dito a ele pelos seminoles sobre a sua identidade e a identidade de seus irmãos. Esta informação é encontrada nas páginas 363 e 365. Estes chamados índios são hebreus, diz o texto, abre aspas, ponderando este pensamento de que incredulidade, mas com convicção crescente, resolveu que, se fosse libertado, ele iria procurar o índio Francisco para tentar descobrir a verdade. Então, Montesinos foi buscando e descobriu que realmente este povo poderia ser israelita, e quando foi libertado, foi investigar essa história. Na história de Montesinos, não são claras as circunstâncias de sua prisão nem de sua libertação, mas foi libertado e imediatamente foi procurar o índio Francisco. Revelando-se ele mesmo como hebreu, Montesinos declarou que o povo escondido de Francisco era da mesma raça que ele. Será que Francisco o levará até eles? Os dois se encontraram de novo nas terras montanhosas, onde Francisco fez sua primeira revelação, marchando sem parar durante uma semana até chegar a um alto. Era sábado, o sabá. Montesinos faz questão de dizer que eles chegaram a um rio maior que o Rio Douro. Aqui, anuncia Francisco, é onde seus irmãos foram vistos movendo um guardalhete no ar. O guia indígena foi logo saudado por um sinal de fumaça. Os sinais de resposta a seu sinal, os dois homens esperaram. De repente uma canoa apareceu, a bordo 3 homens e uma mulher, todos eles indígenas, dirigindo-se para o local onde Francisco e Montesinos estavam parados, na beira do rio. Então fizeram sinal para que se aproximassem os índios. Embarcaram na canoa, dando-se a conhecer. A mulher se abaixou e falou a Francisco em uma língua indígena que Montesinos não podia entender, mas ele percebeu que foi identificado na conversa. Ela se virou para seus companheiros e explicou a situação, e ao ouvir as palavras dela, se levantou e foram em direção a Montesinos, e para sua grande surpresa disseram: Shema Yashurum Adoniá Echadi, que significa: ouve, ó Israel, o poderoso Iá é único. Eles recitaram em hebraico o credo fundamental do hebraísmo. Então, quando eles chegaram, os indígenas falavam hebraico. Uma breve conversa surgiu em sua língua ancestral, de acordo com Montesinos, e com cuja fluência no idioma é quase desconcertante para o leitor desta narração, assim como daqueles 3 acompanhantes misteriosos. Eles disseram que eram da tribo de Ruben e que a tribo de José estava em uma ilha nas proximidades. Os indígenas disseram que eram da tribo de Ruben, a mesma tribo sobre a qual estamos lendo em Gênesis 49, encontrando as tribos perdidas. Então sabemos que a tribo de Ruben são os índios Seminole, e vocês que estão ouvindo esse áudio, pesquise sobre a tribo Seminole, o que eles são hoje, onde estão, o que fazem. Nós temos, por exemplo, Oceole,
era o chefe do Seminole na Flórida. Catherine Rodrigues, ela era a rainha dos Seminoles. E Seminoles são tribos negras. E também há um resíduo na Austrália, porque Jacó disse: não serás o mais excelente, isto é, não seja o principal. Temos os aborígenes da Austrália, que vivem um estilo de vida servil, então eles também fazem parte de Rubens na Austrália. E vocês podem então pesquisar sobre o país da Austrália, país esse que a televisão não divulgam as suas mais fortes origens. Uma vez num vídeo do canal Tibo Dias, um estudo em um vídeo chamado Davi e Esaú eram negros e não brancos de cabelo ruivo, onde mostramos que havia israelitas negros de cabelo ruivo ou loiro, pois na tribo de Ruben tem aborígenes de cabelos loiros. Aqueles indígenas disseram que eram da tribo de Ruben e que a tribo de José estava em uma ilha perto dali. Então eles não só tinham conhecimento da sua própria identidade, como também sabiam identificar a tribo de Efraim, filho de José, em uma ilha perto dali. O livro de Gênesis 49:3 diz: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Jacó disse: o mais excelente em poder. Ruben é a única tribo indígena que não fez nenhum tratado de paz com os europeus que vieram aqui, porque tinham demasiada altivez e poder, isto é, demasiada dignidade. Lembrando que nenhum tratado de paz que os indígenas firmaram foi cumprido. Então tinham tanta dignidade que disseram: escutem, não vamos firmar nenhum tratado de paz. O livro de Gênesis 49, verso 4 diz: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de seu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Ruben, por causa de ter tido relação com a concubina de teu pai, Bila, ele deixa de ser o mais excelente entre todas as tribos, e por isso você vê o nome de Judá em todo o sistema em primeiro lugar. Ruben teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai e mãe de seus 2 irmãos, que era Dan e Naphtali. Por isso a tribo de Ruben nunca poderia ser a principal. Quando você observa a história dos aborígenes da Austrália, realmente são muito parecidos com os índios seminoles. Não podiam sobressair em sua própria terra, eles também foram conquistados. São os índios seminoles e os aborígenes da Austrália que são essa a tribo de Rubens.